A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Nós te adoramos, na beleza da tua santidade, com nossas mãos levantadas, nós rendemos o louvor e adoração ao teu nome. Não há outro Deus, não há outra rocha, não há outro em quem nós somos alicerçados, e é por isso que nós queremos dedicar a ti todo o nosso louvor e toda a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus, amém. A ideia de que uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore ruim ou uma árvore má produz frutos maus.
E esta lei da natureza, ou esta máxima, também se aplica a livros. Os livros devem ser avaliados, devem ser medidos, devem ser avaliados pelo efeito que a leitura destes livros causa na vida dos seus leitores. Caso contrário, não será um bom livro. Quando falamos sobre as Escrituras Sagradas, quando falamos sobre a Bíblia, sobre a voz de Deus escrita, sobre a palavra de Deus, nós estamos diante de um livro extraordinário. Na verdade, muito mais do que um livro, porque a palavra Bíblia vem de uma raiz e no original ela traz o significado de muitos livros, ou de uma coleção de livros. São vários livros, daí a origem ou a raiz da palavra que tanto conhecemos, biblioteca. Então a Bíblia é muito mais do que um livro. A Bíblia é uma coleção de livros, a Bíblia é uma biblioteca, que homens escreveram, é verdade, mas estes homens foram usados, foram inspirados, foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Então o que nós temos diante dos nossos olhos não é um livro comum, não é um livro qualquer. O que nós temos aqui diante dos nossos olhos é a voz de Deus escrita, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, dizendo quem Ele é a nós e dizendo o que Ele deseja que nós sejamos e façamos em todas as áreas da nossa vida. Gosto de dizer que a Bíblia é o manual do fabricante. Quando você compra uma geladeira nova, vem um manual para instruir você como ligar a geladeira, como configurar a geladeira e usufruir o melhor da geladeira de forma mais econômica e correta possível. Quando você compra um carro também, quando você compra uma bicicleta, quando você compra qualquer coisa na loja, vem o manual do fabricante, porque ele conhece o produto que ele fez, ele conhece o produto que ele construiu, ele sabe as suas funcionalidades, ele sabe as suas fraquezas e as suas limitações. Então, por exemplo, você adquire algum produto eletrônico, elétrico, e lá está escrito assim, 127 volts, porque se você colocar numa tomada de 220, aquele aparelho vai queimar e você vai perdê-lo. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má produz frutos maus. Livros bons produzem coisas boas. E esses bons livros devem ser conhecidos, avaliados e valorizados pelo efeito que esses livros bons causam sobre a vida das pessoas. Um livro é bom quando ele influencia a vida de alguém. E a Bíblia Sagrada é assim, tem sido assim ao longo dos anos da sua história. Desde os papiros, desde os pergaminhos, até este texto que temos aqui em nossas mãos hoje, e que já se modernizou tanto, e que já está no seu tablet, já está no seu smartphone, mas que principalmente deve estar dentro da sua alma, um texto que deve estar no seu coração, como vimos hoje pela manhã os juniores, dizendo aqui, o Salmo 23, a Bíblia é o livro dos livros, queridos. Assim como o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis, assim como o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, e o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, é o Deus acima dos deuses, e de tudo e de todos, assim é a sua palavra, um reflexo de quem é o seu autor, Deus. E como João, o apóstolo, faz questão de esclarecer a nós, uma palavra que se confunde com a existência do seu próprio autor, pois o Senhor Jesus Cristo veio habitar entre nós, o Verbo, a palavra, se fez carne. Deus revela através de Jesus o máximo da sua voz, falando ao nosso coração. E a Bíblia é certamente o livro dos livros, porque tem um efeito extraordinário, maravilhoso, contundente, profundo demais na vida das pessoas. A Bíblia consegue alcançar não apenas a mente do homem, a Bíblia consegue alcançar não apenas o intelecto, o pensamento, a nossa capacidade de raciocínio, mas a Bíblia é o que é, principalmente porque ela consegue chegar
na alma, no coração, no mais profundo do ser, como nenhum outro livro consegue. É a Bíblia, e somente a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que consegue produzir resultados tremendos, extraordinários e maravilhosos na vida de quem quer que seja, principalmente a transformação que a Bíblia opera na vida do indivíduo. Usada pelo Espírito Santo de Deus, transforma perdidos em salvos. Usada poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, santifica e torna injustos, maldosos, corruptos, marginais, bandidos, em santos, em santas. Só a Bíblia pode fazer isso, nada mais e ninguém mais. As Escrituras Sagradas, queridos, aqui no texto denominada pelo salmista de a lei do Senhor, quando é perfeitamente usada pelo Espírito de Deus, tem muitos propósitos, muitos, mas certamente um dos maiores objetivos da palavra de Deus é a salvação do homem perdido. Certamente que um dos maiores propósitos da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a salvação do homem perdido. A presença entre nós da Bíblia, página por página, livro por livro, capítulo por capítulo, cada versículo, cada frase, cada palavra, tem principalmente o objetivo de salvar o homem perdido, de mostrar a nossa condição de perdidos e condenados sem Cristo, e de lançar luz sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, e mostrar o caminho que nos conduz para a eternidade no céu. A Bíblia existe com muitos objetivos, com muitos propósitos, mas certamente o principal é exatamente este: tirar você das trevas e colocar você na maravilhosa luz de Cristo. Tirar você do caminho do inferno e colocar você no caminho que leva para a eternidade da sua alma no céu. A Bíblia existe e sobreviveu ao longo da história e está presente entre nós hoje, porque Deus tinha um desejo, um sonho, um plano, um projeto, e Ele queria usar esta palavra, a sua palavra, para falar ao seu coração e para abençoar sobremaneira a sua vida, seu casamento, a sua família, a sua existência, principalmente oferecendo a você o caminho para a eternidade da sua alma no céu. Conheça o que a Bíblia tem a dizer sobre Deus, conheça o que a Bíblia tem a dizer sobre você mesmo, conheça o que a Bíblia tem a dizer sobre a humanidade, conheça o que a Bíblia tem a dizer sobre a história, conheça o que a Bíblia tem a dizer sobre o futuro, conheça o que a Bíblia tem a dizer sobre o céu e o inferno. Conheça através da Bíblia todas estas verdades e você será levado pelo Espírito Santo de Deus ao conhecimento de Jesus, porque ela vai apresentar Jesus a você, ela vai mostrar Jesus a você, ela vai dizer quem é Jesus e o que Ele veio fazer a este mundo e o que Ele pode fazer pela sua vida hoje e amanhã. A Bíblia, a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo um dia disse e escreveu o seguinte: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus. Onde está a voz de Deus? Nas páginas das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, a fé, ou seja, acreditar, crer em Deus, crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Senhor e o Salvador, vem somente quando você consegue dar atenção e ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo conhecimento da palavra, a fé vem pela leitura, a meditação, a reflexão nas Escrituras Sagradas, nos textos que aqui estão. A fé vem pelo ouvir. Não é ouvir qualquer voz, há muitas vozes por aí, não é ouvir qualquer coisa, há muitas coisas por aí, mas Paulo, o apóstolo, está falando sobre a fé vem pelo ouvir.
E para que não haja dúvida alguma, ele diz: ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Quero concluir nesta noite, à luz do Salmo 19 que lemos, e versos, palavras, frases tão extraordinárias que aqui estão, enaltecendo a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, lhe dizendo algumas verdades. Entre outras tantas mensagens e verdades que estão aqui no texto, extraí algumas, anotei e quero compartilhar com você, e você poderá acompanhar-me nesta sequência através da tela. E a primeira coisa que eu quero afirmar a você nesta noite é que a Bíblia revela o caminho, e o caminho é Jesus. A Bíblia é importantíssima, é fundamental, é indispensável, é maravilhosa, é extraordinária, em primeiro lugar, porque a Bíblia é usada por Deus, é usada como instrumento, como ferramenta, como estratégia pelo Espírito Santo de Deus, para falar com você que há um caminho, e que esse caminho é Jesus. Ela mostra o caminho, a Bíblia indica o caminho, a Bíblia apresenta o caminho, que é Jesus. Por isso que tantas vezes, dentro e fora da Bíblia, ela é chamada de uma luz, um farol, uma lanterna, uma lamparina, um candeeiro, que ilumina os nossos pés, que ilumina o nosso caminho, para chegarmos ao caminho da eternidade. Há muitos caminhos, vários caminhos. Alguns, inclusive, que ainda continuam dizendo que todos os caminhos levam a Deus, mas não é verdade. E a Bíblia revela qual é o caminho. A Bíblia diz que há um caminho, e que este caminho é Jesus. Há muitas maneiras de viver, há muitos caminhos, há muitas propostas, há muitas vozes, apontando para muitas direções, mas somente a Bíblia apresenta o único caminho para o céu, que é Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, a fé que salva vem pelo ouvir e obedecer à voz de Deus na sua palavra, nada mais e ninguém mais. Não se iluda, não se deixe levar. Há muitas vozes, há muitos caminhos, muitas propostas, muitos convites, muitas sugestões, muitas possibilidades, mas só um é o caminho. E a Bíblia diz que há um caminho, e este caminho é o Senhor Jesus. Quando você conhece a Bíblia, você encontra o caminho, porque você conhece o caminho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que está nas páginas das Escrituras, e a verdade que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a verdade. Não há outra verdade. Não há outro caminho. E não há vida em ninguém mais. Só em Jesus. E é na Bíblia que nós aprendemos isso. Mas nós aprendemos mais. Porque a Bíblia Sagrada, além de revelar a nós o caminho que é Jesus, ela é usada poderosamente pelo Espírito Santo de Deus para convencer o homem da sua condição, da sua posição de pecador e de perdido. A Bíblia convence do pecado que há em nós. Todos nós pecamos, diz a Bíblia, todos. E por isso estão separados da glória de Deus. Eu, você, todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que já existiram, todas as pessoas que existem e todas as pessoas que ainda existirão. E é a Bíblia que diz isso. Não sou eu, não é a Igreja Batista, não é a nossa denominação, não são bons livros escritos por bons autores, bons articulistas, bons editores, não, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que diz, e é por isso que ela consegue, usada pelo Espírito Santo do Senhor, para nos convencer. Romanos capítulo 3, todos pecaram e estão separados da glória do Senhor. Nas mãos do Espírito de Deus, a Bíblia não apenas mostra essa triste realidade dos homens, mas também nos dá esta convicção tão intensa, que nos entristece, que nos faz chorar e que nos faz prostrados, clamarmos arrependidos pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo perdão no Senhor Jesus para a nossa salvação. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo diz que só assim é possível ser salvo.
pela graça de Deus e mediante a fé, e a fé vem pelo ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Então o Espírito Santo de Deus usa as Escrituras para mostrar quem eu sou, para mostrar quem você é, e qual é a sua condição atual, e qual é a sua posição, sem Cristo perdido, sem Cristo a passos largos rumo à destruição no inferno. A Bíblia convence do pecado que há em nós, uma certeza que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar, e Ele faz isso utilizando cada página das Escrituras. Meu querido, quando você conhece de fato a Bíblia e aquilo que a Bíblia diz sobre o ser humano, você consegue entender a sua condição de pecador e a sua condição, mas também a sua posição de pecador perdido sem Cristo, sem Jesus. É nesse momento que você sente um desespero enorme que invade você de dentro para fora e que impulsiona você, e que motiva você, e que leva você aos pés da cruz. Caso contrário, você continuará se achando autossuficiente, e a partir desse orgulho, dessa vaidade, dessa prepotência que diz a si mesmo: eu posso, eu consigo, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, muito menos de Jesus. Então a sua vida tem fim e você vai para o inferno, e aí você descobre: eu estava errado, porque eu não abri mão do meu orgulho, da minha vaidade, porque eu não abri mão do medo, da vergonha e me entreguei a Cristo. Por quê? Tudo isso você só consegue descobrir nas páginas desse livro, nas páginas desta biblioteca. Em terceiro lugar, também, a Bíblia é importantíssima, indispensável, maravilhosa, porque ela tem feito algo, principalmente nos nossos dias, que só a Bíblia consegue fazer. Ela nos afasta das heresias do falso evangelho. Irmãos, as heresias sempre existiram. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós já encontramos os seus autores preocupados com os falsos mestres, que eram muitos naqueles dias. No Antigo Testamento, os profetas de Deus enfrentaram várias vezes os falsos profetas. Mas, escrevendo a Timóteo, o apóstolo vai dizer que no final dos tempos, a heresia se multiplicaria e os falsos profetas seriam extremamente abundantes, e as pessoas seguiriam, porque as pessoas nos últimos tempos vão preferir dar ouvidos às fábulas, às invenções, às mentiras, às heresias, e as pessoas, as multidões, seguirão os falsos mestres e as suas falsas mensagens. A Bíblia, ela é usada por Deus para nos afastar dessas heresias, mentiras que ensinam aquilo que é contrário à vontade de Deus, o coração de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Queridos, quantas heresias! E nos últimos tempos, inúmeras heresias têm se multiplicado à nossa volta. Todos os dias ouvimos algo mais estranho ainda, surgindo nas igrejas espalhadas sobre a face da terra. Há poucos dias, por exemplo, uma denominação inteira aprovou nos Estados Unidos, já está sendo seguida pelo mundo afora, aceitando no rol de membros homossexuais. E depois de alguns dias mais recentes, recebi outra notícia dando conta de que agora essa denominação não apenas aceita membros homossexuais, mas também está ordenando pastores homossexuais. São heresias. O que dizer das igrejas que só pregam cura? Irmãos, a Bíblia fala que Deus cura, não é verdade? Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Jesus realizou o seu ministério, principalmente realizando sinais, maravilhas, prodígios, curando toda sorte de enfermidades. Está na Bíblia e eu creio. Todavia, mais importante do que a cura do corpo físico, o que Ele, Deus, quer em Jesus, é a cura da alma e a salvação do homem.
Por isso devemos falar sobre a cura, devemos orar e pedir a Deus que soberanamente esteja curando, mas nós precisamos pregar a salvação da alma, porque o corpo sadio morre também. Em espírito, em verdade, um grande coral, vamos juntos. te adoramos, te adoramos. Em espírito, Em verdade, na galeria, te adoramos, te adoramos. a quem? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Doce presença, vem sobre nós, fazendo o quê? Enchendo-nos o teu poder. Ele está aqui. E que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito. Cante, quero ouvir você cantando. Já podemos ver. Podemos todos perceber Na presença de Jesus, o Salvador. Bem forte, vamos louvar ao Senhor. Doce seja o
Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.